Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para o nosso último contrato, né, dessa nossa disciplina que se refere aqui sobre o contrato de factory, né? O contrato de factory, ou chamado contrato de fatorização, né, ele é um contrato que nós temos há bastante tempo no nosso ordenamento jurídico, né, e na sociedade, haja vista que ele se dava principalmente naquelas operações de compra e venda de produtos têxteis, né, entre outras mercadorias, desde a antiguidade, né? Então, ele era um contrato que surgiu basicamente a partir de um desdobramento, né, das operações do direito romano, né? Depois nós tivemos, por exemplo, a questão das atividades dos mercadores, né? Também por conta disso. Na Revolução Industrial, ele também foi muito importante para fazer a circulação de giro, né? De mercadorias e de receitas para as pequenas e médias indústrias, né? Haja vista que com ele você consegue uma antecipação de crédito a partir de créditos futuros, né? A partir de créditos à vista, né? Então, como é que você tem um contrato de factory, né? Ou de fatorização, né? Na verdade, você tem aqui ele é um contrato atípico, né? Porque ele está relacionado a duas atividades empresariais. A primeira delas é a atividade de serviço, né? Que é um serviço de gestão empresarial de natureza bancária, né? E depois porque está relacionado a um contrato principal, que é o contrato de prestação de serviço ou até mesmo o contrato de compra e venda de mercadorias, né? Da onde vai emanar o título que é o objeto desse serviço de fatorização, tá? É, o contrato de factoring, né, essa atividade, ela se dá também, né, a partir de uma normatização internacional, né, que foi regulada pela Convenção de Ottawa, que ocorreu em 1988, da qual o Brasil ele é signatário, né? Então, a partir daqui você tem uma atividade que ela é de fomento mercantil, aonde você faz a venda de créditos, inclusive faturamentos, né, de empresas, em troca efetivamente de uma antecipação de receita, seja para fins de fluxo de caixa ou até mesmo para capital de giro, tá? Segundo Orlando Gomes, né, ele compreende que o contrato de factory, né, ele se dá aonde uma pessoa, né, pessoa jurídica, certo? Ela cede para terceiros, né, um documento, um título, né, daí lembrem, por favor, de títulos de crédito, onde nesse título de crédito é, existe a obrigação da pessoa que é o fatorizador ele receber aquele título, né, em troca de pagamento à vista, certo? Onde o fatorizador ele assume o risco daquele título de crédito, né, daquele documento onde está o crédito, ele não ser liquidado pelo devedor, tá? Entre algumas características que você tem quanto ao contrato de fatorização ou contrato de factoring, né, nós temos a aquisição de créditos, né, ou de prestação de serviço, né, por parte do fatorizado ao fatorizador. Como é que você diferencia aqui a aquisição de créditos ou de prestação de serviço, né? Quando você tem, por exemplo, a pessoa do fatorizador, que geralmente é uma pessoa vinculada a uma atividade bancária, né, ele vem a gerenciar esses títulos de crédito, né, que você tem nas mãos, na titularidade do fatorizado, ou então quando o fatorizador ele vem de fato adquirir esses créditos, certo? Além disso, nós temos nesse contrato de fatorização uma cláusula expressa de não regresso, né? Ou seja,
Quando o fatorizador ele recebe os títulos da empresa fatorizada, né, que é acreedora do devedor, né, existe uma cláusula de não regresso, ou seja, o fatorizador, caso ele não receba por parte do devedor o crédito devido no título, né, que está sendo agora negociado, ele não pode entrar com uma ação de cobrança, uma ação de regresso contra o fatorizado, que foi quem lhe passou o título referente ao crédito negociado, certo? Essa atividade de fatorização, ela tem uma contraprestação, né? Embora efetivamente você tenha a cessão do crédito do fatorizado para o fatorizador, mas o fatorizador ele também tem uma forma de receber por esse serviço, né, por esse negócio, tá? Esse recebimento dele, né, pelo contrato de factoring, ele se dá por uma taxa de remuneração, né, que é pactuada no contrato de factoring, certo? Então, você coloca, por exemplo, 10% sobre o valor do título de crédito, né? Além disso, você também tem a questão de que geralmente esses títulos de crédito, eles são passados efetivamente, né, com um valor abaixo do que está exposto no próprio título, né? Haja vista que quando o fatorizado ele celebra um negócio de factoring, né, com o fatorizador, contrato pelo qual ele repassa ao fatorizador esse título de crédito, ele está repassando porque ele não quer cobrar a dívida, né, perante o devedor, né? Ou então ele acredita que o devedor ele não vai ter condições efetivas de quitar a dívida no prazo correto, ou então ele pode até acreditar que o devedor tenha condições de pagar e de fato ele venha pagar, né? Mas se aquele título de crédito, né, se aquele título com crédito ele for um título com uma data futura e o fatorizado ele precisa do dinheiro agora, né? Então, com essas situações, ele geralmente ele passa o crédito para o fatorizador com valor mais abaixo do que o próprio título representa, né? Então, por exemplo, você tem um cheque no valor de R$ 6.000, com vencimento para 1º de junho, né, de 2020, certo? Então, se o fatorizado ele quer receber esses R$ 6.000 hoje, o fatorizador ele não vai pagar R$ 6.000, né, para o fatorizado. Ele paga, vamos assim dizer, né, 5.500, né? Ou então 5.400, desconto de 10%. E aí, quando ele for cobrar, né, o fatorizador for cobrar do devedor, ele vai cobrar o valor integral do cheque, né, R$ 6.000. E caso o título venha a vencer, você ainda tem aqui a aplicação de juros, de multa, né, correção monetária, honorários advocatícios, lá de acordo com o artigo 389 do Código Civil, se o contrato ele não estabelecer outras aplicações de multas em cargos em razão da inadimplência, certo? Então, como é que a gente tem aqui, né, enquanto partes, certo? Então, eu vou dar um caso bem clássico, né? Por exemplo, do Banco do Brasil, né? Vamos colocar o caso aqui do Banco do Brasil, né? Você tem a figura de Josué, né? Então, Josué, ele tem uma dívida com uma farmácia, né? A farmácia Santa Maria, por quê? Porque ele tem lá uma continha e aí nessa continha que já está em R$ 1.500, né? Então, tem uma duplicata mercantil, né? Você sabe que a duplicata ele é um título de crédito que se extrai pela nota fiscal, certo? Então, de cada remédio, né, que José comprou da farmácia Santa Maria, você tem a obtenção de uma duplicata mercantil, certo? Então, se ele não pagou, porque aqui você tinha uma compra a crédito, né, já que ele tinha aqui uma continha, então ele pagaria isso numa data futura, então estava lá guardada os títulos de crédito para cobrar depois de José
o valor da dívida. Só que, com a questão da pandemia, vamos assim dizer, né, José não teve condições de pagar a conta da farmácia e aí essas duplicatas elas venceram, né, ou então elas estão perto de vencer, certo? E a farmácia, por sua vez, também está em dificuldades porque com a pandemia reduziu o seu movimento, né, dentro da farmácia e aí seu faturamento também caiu e ela precisa de dinheiro agora, né, para poder pagar os seus fornecedores fora seus empregados. Então o que é que ela faz, né? Ela vai no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem um serviço, né, que é um serviço de factory, né, que é uma atividade relativa a isso, tá? E aí o Banco do Brasil ele vai comprar essas duplicatas no valor total de R$ 1.500. Mas vamos imaginar que ele compra no valor de 1.200, por exemplo, certo? Então, José, que devia à farmácia Santa Maria, agora vai passar a dever ao fatorizador, né? Que é o Banco do Brasil. E aí cabe ao Banco do Brasil cobrar de José esse débito ou então de fazer a sua execução, né, pela via extrajudicial e também pela via judicial, se no caso for necessário, certo? Então a gente tem aqui nessa relação jurídica, né, efetivamente três pessoas. Nós temos aqui o devedor, que é quem comprou o produto ou contratou o serviço que gerou o título de crédito, né? Esse título de crédito tem que ser com vencimento à vista ou com a data futura, certo? Então isso aqui é importante. Você tem o fatorizado, que é aquela pessoa que fez um contrato de compra e venda ou prestação de serviço com o devedor, no caso aqui que eu falei é a farmácia Maria, certo? E nós temos o fatorizador, que é a pessoa com quem a farmácia Maria fez o contrato de factory, né? E a partir daí negociou esses títulos de crédito, né, para fins de receber de forma imediata o crédito devido referente a isso, tá? Então aí você tem essas três pessoas que se relacionam, né, nessa atividade de factoring, lembrando que apenas são partes do contrato de factoring, né, o fatorizador e o fatorizado, tá? Então o devedor originário ele não é parte nesse contrato de factoring, até porque geralmente você tem aqui, né, com o devedor ou um contrato de consumo ou um contrato empresarial, mas ele é um contrato de prestação de serviço ou de compra e venda de mercadoria. Ele não se configura enquanto uma atividade bancária, que é a atividade relativa à questão do factoring, tá? Quais são os títulos que podem ser objetos de factoring, né? Então aqui nós temos duplicatas, né, referentes aos contratos de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviço, tá? Quando a gente aqui fala de mercadorias e de prestação de serviço, nós estamos aqui falando de qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de mercadoria do qual, pela nota fiscal, pela execução do serviço ou pela entrega da mercadoria, você tem a extração de uma duplicata, né, que é o título de crédito referente a isso. Podemos também ter a partir de cheques, certo? Então, os cheques que são títulos à vista, né, ou com data futura, no caso dos cheques pós-datados, também pode ser objeto de factoring, né? Isso acontece muito no mercado, não é verdade? Então você tem uma lojinha, né, no shopping, onde ela recebe dos consumidores a partir de cheques, só que em razão dos negócios que se celebram com os consumidores, eles colocam cheques com a data futura, né? Então, embora na cártula você tenha um título à vista, mas na vida real a gente sabe que é uma data que ela é futura, porque você fez um contrato com o consumidor, onde apenas poderá executar o cheque, apresentar o cheque na data que estiver na própria cártula, né? E não na data
que foi celebrado aquele contrato de compra e venda ou de prestação de serviço. Lembrando também, né, que essa prática, né, do cheque pós-datado, ela já é reconhecida, né, pela nossa jurisprudência, pela nossa doutrina, né? Inclusive tem uma súmula do STJ, né, que veda a possibilidade de você apresentar à vista um cheque que, na verdade, pelo contrato, ele seria pós-datado, né? Então, você apresentar isso fora do prazo configura, inclusive, dano moral, né, a depender do caso. Tá? Então, está lá na súmula, acho que é a súmula 385 do STJ, se eu não estiver enganado. Tá? Além disso, qualquer outro título de pagamento, né, de valor mobiliário, ele também se configura aqui enquanto documento hábil para esse contrato de factoring, né? Então, estou falando aqui de quê? Né? Daqueles títulos que evidenciam dívidas, por exemplo, né? De cartão de crédito, que muitas vezes acontece, né? Então, você tem um cartão de crédito com uma loja de shopping, né? C&A, ou então em Riachuelo. Você deixa de pagar, né? Então, depois você já tem uma cartinha de uma financeira que vem e lhe cobra esse valor, né? Então, quando a financeira ela vem a lhe cobrar essa dívida do cartão de crédito, se refere a uma atividade de fatorização, né? Um contrato de factory que ela fez com a loja da C&A, né? Que é quem efetivamente você estava devendo, né? Ou até mesmo aquela administradora, né, do banco, do cartão de crédito, que é com quem você fez aquele contrato de cartão de crédito, né? Então, você tem caso, por exemplo, de Bradescar, né? Banco do Brasil, enfim, né? Você tem outras empresas também de administradora de cartão de crédito. Então, se você deixa de pagar o cartão de crédito, você deixa de pagar a administradora, né? Que é uma instituição financeira. Então, ela celebra um contrato de factoring onde repassa, né, esse débito a uma empresa que vem ali cobrar aquela dívida decorrente, né, do contrato de factoring que ele fez com o credor, que é a figura do fatorizado, como a gente explicou aqui também, tá? Títulos da Bolsa de Valores, né, também podem ser objetos de factoring, né, já que são títulos à vista ou são documentos com vencimento futuro, né, a depender também, né? Títulos mobiliários, né, com vencimentos futuros, por exemplo, né, carta de crédito, né, de um consórcio, né, ou então aqueles documentos referentes a títulos mobiliários, né, com vencimentos à data posterior. Então você faz hoje, por exemplo, um investimento de CDB, né? CDB não, CDB pagamento à vista, né? De LCI, né? Letra de câmbio imobiliário, com vencimento daqui a 6 meses. Então, o banco, né, que é quem está com o documento, ele pode, para não ter que esperar os 6 meses para liquidar aquele título, né, ele pode fazer contratos, né, de factoring mediante a cessão desses títulos imobiliários também, né. Então, essencialmente, né, o contrato de factoring ele pode ser por duplicata mercantil, pode ser com cheque, certo? E também qualquer outro documento, qualquer título de crédito com vencimento à vista, mas que se refira a uma venda a crédito, né? Ou seja, com a data também pós-futuro, certo? Então é isso. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Um abraço e até a próxima.